Bom, estamos aqui de novo para mais um encontro. Vou chamar de aula de novo, naquela lógica de que aula é o que eu sei fazer e aí eu não consigo evitar de chamar de aula, apesar disso estar longe de ser uma aula. Bom, eu vou primeiro explicar para vocês que para esta apresentação que eu estou postando hoje, eu só levei em consideração um dos dois textos que estão indicados no plano. É o texto da professora Selma Garrido Pimenta, e o outro texto do professor José Mário Pires Azanha vai ficar para o retorno quando a gente estiver presencialmente conversando sobre tudo isso. Bom, professora Selma Garrido Pimenta é uma professora aposentada do Departamento de Educação Comparada e Metodologia de Ensino, que é o EDM da FEUSP. A professora Selma é uma pesquisadora no campo da didática, ainda atuante na pós-graduação, na produção de artigos e pesquisas, enfim. E neste texto é um texto curto, relativamente simples, porque é uma apresentação para um evento da área da educação, o ENDIP, Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino, e neste texto ela faz grandes definições que me pareceram importantes para quem está começando a formação de professores e a aproximação à disciplina de didática, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que a professora Selma faz no texto dela é mencionar algo que é um incômodo profundo para ela, que é uma pesquisadora do campo da didática, porque ao mesmo tempo que você tem uma enorme produção de pesquisas, uma produção de conhecimentos novos no campo da educação ligados à didática, você tem também nas universidades e nas faculdades de educação uma tendência a ou abolir a disciplina didática ou então reduzir muito o espaço dela e, portanto, o valor simbólico e material dessa disciplina nos cursos de formação de professores. Além disso, ela fala também do que ela percebe muito participando de concursos em faculdades de educação, que quando o concurso é voltado para a disciplina de didática, dificilmente você consegue um concorrente, uma pessoa concorrendo à vaga que tenha formação específica em didática. Então, muitas vezes você tem professores com formações distintas, mas assumindo a disciplina de didática. Eu mesma sou uma professora ligada ao campo do currículo, que é bastante próximo, digamos, um campo complementar ao da didática, mas quando entro na área de didática, eu tenho que assumir essa disciplina também e tive que aprender a lidar com ela, porque de fato a formação que a gente tem, tanto na graduação quanto na pós-graduação, é muito frágil em relação à temática da didática. Então, a professora Selma coloca esse paradoxo logo no começo da sua explicação no texto. Bom, dá para a gente dizer que isso é motivador do texto que ela escreve. O que preocupa muito a professora é que a didática ela se volta para as questões do ensino e da aprendizagem também. Mas se a didática perde a força nos cursos de licenciatura, na formação de professores para a educação básica, o que isso significa? Como pode as questões ligadas ao ensino perderem a força na formação de professores? Essa é uma pergunta importante que a professora faz e que merece, de fato, muita reflexão. O que isso significa, afinal? Bom, ela teve a intenção no seu texto de abordar a relação entre pedagogia e didática. E acho que isso é bem interessante, porque quando a gente começa normalmente o curso de licenciatura, a gente tem pouquíssima ideia no que reside essa diferença entre pedagogia, didática, inclusive entre educação, pedagogia e didática. E ela transita sobre esses três termos, digamos assim. A pedagogia ela vai definir logo no começo como a ciência da praxis educativa, do fenômeno educativo,
e a didática como uma área epistemológica e uma área disciplinar, que se volta para a análise dos processos do ensino e da aprendizagem. Ela vai dizer que tem algo em comum, tanto na pedagogia quanto na didática, que é a preocupação com a emancipação humana, social e política. Vocês devem ter visto que no texto ela usa em diversas passagens a referência de Paulo Freire. Então, dá para localizar no texto dela com uma certa facilidade a ideia de educação humanizadora. Então, ela está falando de uma disciplina, a didática, de um campo de conhecimento, a didática, que se volta para uma educação que potencializa a humanização e não a desumanização, certo? Então, tanto a pedagogia quanto a didática, segundo a autora, se voltam aí para essa preocupação com a emancipação humana, social e política. Ela começa a conversa toda para chegar em pedagogia e didática com a definição de educação. E aí, muito próxima do que a gente viu no texto do Paulo Freire. Uma atividade exclusiva dos humanos, que acontece entre humanos, com dupla finalidade. Tanto adaptar os sujeitos, as novas gerações, ao que existe, a essa sociedade, nas bases em que ela se estrutura, quanto também dar acesso a elementos que constituam esses sujeitos como sujeitos de transformação e não só como sujeitos adaptados, enfim, domesticados para essa sociedade como se encontra. Bom, transitando aí sobre os termos, entre os termos educação, pedagogia e didática, a educação então ela já definiu como grande campo ou grande ciência que estuda a praxis educativa em todas as suas modalidades, e a pedagogia é a ciência que se volta para o fenômeno educativo com o intuito de formar profissionais da educação. E são profissionais da educação que vão atuar na escola básica, na educação básica, no sentido da humanização. Então, o objeto de estudo da pedagogia é a educação como fenômeno mais amplo, nas suas muitas expressões na prática social. Então, por isso que a pedagogia ela vai falar da educação se dando em diferentes instituições e não só na escola. A educação, como já tinha sido dito antes, diz respeito ao processo, ou à ciência que estuda o processo de formação das qualidades humanas, né? Esse processo é que é o objeto da pedagogia, né? A formação das qualidades humanas vai ser então o objeto da pedagogia. O ensino, ele vai se voltar para a análise e a preparação para o processo de organizar e viabilizar a aprendizagem em contextos preparados para isso. Então, esse processo de organizar e viabilizar a atividade tanto do ensino quanto da aprendizagem em contextos que foram intencionalmente preparados para isso é que é o objeto da didática. Então, a educação fala do fenômeno mais amplo, né? Se refere ao fenômeno mais amplo da formação humana. A pedagogia se volta para o fenômeno educativo que vai, nessas análises todas, constituir a formação dos profissionais da educação. E a pedagogia vai se voltar para e o ensino vai se voltar exatamente para a tarefa de organizar e viabilizar a aprendizagem dos estudantes. Então, assim a gente vai definindo os pedaços distintos que a gente pode compreender educação, pedagogia e didática, certo? Bom, a didática então se volta para ensino e aprendizagem. Esses são os objetos dela. O que é o ensino? É a praxis social que se realiza entre humanos, no caso nós estamos falando de professores e alunos. Essa praxis, ela é modificada pela relação entre esses sujeitos, então sempre é algo que vai ter um elemento de surpresa, vai ter um elemento de inusitado, né? Porque tanto está sujeita às modificações que os próprios sujeitos fazem nesse processo e nessa praxis, quanto também vai estar sujeita às condições do contexto
onde essa relação entre humanos se dá. Ao mesmo tempo em que essa praxis do ensino ela modifica a relação entre os sujeitos e as condições do contexto, ela também transforma os sujeitos, constituindo as suas subjetividades. A didática, quando ela olha para o ensino e para a aprendizagem e toma ensino e aprendizagem como seus objetos, ela vai contribuir na formação dos professores, porque ela vai levantar no âmbito dessa disciplina vão ser levantados os elementos necessários para analisar e para compreender e também para transformar as relações entre esses sujeitos, professores e alunos, e o que precisa ser modificado ou garantido no contexto para que professores e alunos possam desenvolver seu trabalho. E dessa forma a gente encaminhar a formação escolar para a humanização dos sujeitos. Então a didática ela é uma disciplina da maior importância porque nela a gente vai conseguir tomar como objeto de reflexão tudo que está envolvido na relação entre professores e alunos, em torno do ensino e da aprendizagem, inclusive as condições concretas que deveriam ser garantidas a todos e todas nessa sociedade para que se possa aprender de fato e, de alguma maneira, caminhar no sentido da humanização. Dá para a gente dizer, sem dúvida nenhuma, que a didática pensada dessa forma é uma disciplina que traz muitas frentes de análise que vão recair sobre a necessidade da luta política por essas condições para o desenvolvimento do ensino. Quando a autora entra na parte em que ela vai falar um pouquinho mais sobre a escola e mais especificamente sobre a escola pública, fica ainda mais clara essa questão política a qual eu me referi anteriormente. Por que ela escolhe falar da escola pública? E é uma escolha política da autora. Porque a escola pública é a escola que serve a maior parte da população. Sendo assim, ela defende claramente no seu texto que a didática nos cursos de licenciatura tome a escola pública como objeto de análise, mesmo que a gente saiba que as condições de trabalho para os professores nas escolas públicas são muito desfavoráveis e que não há nada de ilegítimo se esse professor buscar trabalhar numa escola privada, mas ele precisa ser alguém que conhece as questões da escola pública e que se alinha à luta por uma escola pública de qualidade, laica, acessível a todos e todas. Bom, ela vai falar que a escola, então, quando a gente falou de educação, a educação ela abrange todo o escopo da formação humana, né? Mas ela se dá em muitas frentes, não só na escola. A escola é um lugar que desenvolve parte da educação das pessoas e ela assume um compromisso de desenvolver essa formação das novas gerações de acordo com planos que são estabelecidos em certos contextos sociais, políticos, enfim. Então a escola tem uma intencionalidade, ela trabalha diretamente ligada à ideia de qual é o cidadão que se quer formar naquela escola, naquele contexto social. E os planos que ela faz e as ações e iniciativas que ela desenvolve, de alguma maneira tentam responder a esses planos formativos. Bom, tem muita coisa envolvida nisso, porque a escola ela é alvo de muitas expectativas. Quando a gente diz assim, a escola trabalha alinhada a um modelo de cidadão a ser formado, é fácil de imaginar que o modelo de cidadão a ser formado, ele muda de acordo com a configuração de poder na sociedade. Então, em situações em que a gente tem uma abertura maior para um processo mais democrático de participação dos diferentes sujeitos nas escolhas de vários níveis na sociedade, você tem uma escola que é menos controlada centralmente. Quando você está num momento de fechamento, até difícil de nomear porque a gente está exatamente vivendo há algum tempo isso, sempre que se pretende
evitar que a tensão social aflore ou que a possibilidade das pessoas compreenderem a realidade que elas vivem não como algo, não como uma sentença definitiva, mas como um processo social, algo que foi construído, né? Uh, Toda vez que eu quero, de alguma maneira, esconder esse caráter de construção social, do conhecimento e das condições de vida das pessoas, é, a escola vai ser alvo de muito controle. E esse controle vai vir tanto na forma de proibições de determinadas temáticas, de determinadas formas de estudar, quanto em mecanismos que dificultam a entrada de certas parcelas da população nos níveis mais elevados da escolarização, ensino médio e mesmo no acesso ao ensino superior. A gente conhece muito essa história e a gente, infelizmente, convive com isso de uma forma relativamente tranquila, né? Com a ideia de que as pessoas não recebem a mesma coisa da escola, né? E quanto mais desfavorecidas as parcelas da população que chegam à escola, maior a tendência delas encontrarem na escola muitos mecanismos de controle para que elas não possam entender que a situação que elas vivem precisa ser questionada, não precisa e não deve ser aceita como algo, como uma definição divina, né? Mas como um resultado de muitas escolhas questionáveis. Bom, aí a gente chega numa ideia de escola pública e escola privada, né? Então é isso que eu estava dizendo agora. A gente tem uma escola pública que recebe a maior parte da população e muitos modelos de escola privada e muitos modelos de escola pública. Não tem uma única forma de ser escola pública e nem uma única forma de ser escola privada. Mas nós temos socialmente uma construção muito intensa de ideias sobre o que é uma escola pública e o que é uma escola privada, né? E em torno dessa realidade de escolas públicas e escolas privadas, o que a gente tem é uma briga por manutenção de privilégios, por manutenção dos sujeitos nas suas posições sociais de origem. Então, as desigualdades sociais e as desigualdades escolares, elas se entrelaçam de forma muito intensa. E isso é um desafio para a didática como disciplina, né? Uma vez que a gente está estudando o ensino e a aprendizagem, e a gente vai falar sobre as condições necessárias para o desenvolvimento do ensino e para a aprendizagem dos sujeitos, como que a gente poderia ignorar essas condições tão desiguais, que a maior parte, especialmente desiguais e desfavoráveis para a maior parte da população, no que diz respeito às possibilidades de aprender na escola, né? Então, esse é um desafio crescente para a didática. Como é que a gente enfrenta essas condições desfavoráveis para a aprendizagem de todos e como é que a gente consegue garantir ou desenvolver o nosso trabalho com qualidade para todo mundo que chega à escola. E isso não vai, logicamente, depender do professor isoladamente como um herói. Vai depender de uma briga política muito intensa de toda a categoria docente e de toda a sociedade. Então, a didática tem muito a ver com a possibilidade de compreender que condições são essas que seriam necessárias para a gente desenvolver o trabalho de ensino e conseguir que todos aprendam na escola, e ao mesmo tempo ela vai demandar de todos nós, quer atuemos ou não na escola pública, um envolvimento com a luta pela escola pública laica, gratuita, para todos e todas nessa. Eu ia falar uma bobagem, mas nesse país, vai. Bom, e aí ela vai falar que a disciplina didática, ela tem um papel, essa é a perspectiva dessa professora, né? A professora Selma Garrido Pimenta, ela vai dizer o seguinte: uma vez que a gente na didática vai olhar para essas condições necessárias, a gente vai se deparar nos estágios com condições que são absolutamente distantes disso que a gente está falando como necessário,
São condições que inviabilizam muitas vezes a atividade de ensino e de aprendizagem, mas que, no entanto, é preciso olhar, é preciso discutir e é preciso entender tudo que está envolvido nessa configuração social tão desfavorável, especialmente para a escola pública nesse país. Isso vai implicar, segundo o autor, e acho que ela tem razão nisso, que a gente esteja aberto para mexer com as ideias pré-concebidas que nós temos sobre o que é ser professor, o que é ser estudante, o que é uma escola pública, o que é uma escola privada. Então, tanto os estágios e as muitas experiências que vocês terão, e a gente vai poder trocar impressões sobre isso nas apresentações, né? Tanto quanto as nossas reflexões teóricas devem, de alguma maneira, eu espero profundamente, que mexam com essas preconcepções, que vocês consigam, de alguma maneira, pelo menos entender que é preciso tomar distância daquela escola que a gente já conhece, daquele lugar que a gente ficou tantos anos, que a gente conhece muito bem, mas que tem muito mais para além daquilo que a gente viu como estudante e que a gente tem que ter alguma abertura para fazer a reflexão teórica sobre tudo isso que parece tão natural aos nossos olhos, como ex-estudantes da escola básica, e que nós precisamos dar a chance de nos incomodarmos com isso que é tão natural para nós, que é a escola e o papel do professor. Tá certo, gente? É um começo de conversa. Tá aqui a referência do texto que tá lá no programa também e a gente continua conversando, tá certo? Qualquer coisa eu respondo lá as mensagens, escrevam, me digam como tá indo, se ajuda. Eu não tô fazendo correções e gravando de novo, tô fazendo como se eu estivesse numa aula. Então, talvez tenha pedaços que tenham ficado menos claros ou até mesmo nada claros. E vocês me digam, por favor, e a gente vai trocando ideia, tá bom? Então, beijos, cuidem-se, continuem se cuidando muito bem e a gente se fala na semana que vem.